Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Magali Ribeiro, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu sou a autora dessa carta, dessa história. Aquele pé de castanheira sempre foi a minha agonia. Era uma árvore imensa, grande, especialmente para mim. Eu tinha na época 8 aninhos de idade. Então eu olhava aquela árvore tão grande que seus galhos atravessavam a rua e iam terminar na outra margem. Eles formavam uma espécie de telhado, sabe? Os galhos. Ou folhado, sei lá. Que oferecia sombra e abrigo para quem precisasse fugir do sol escaldante. Pernambuco, eu conheço o teu sol. O sol escaldante ou, quando chovia, até defendia as pessoas dos pingos da chuva, especialmente naquele momento de dias tão quentes no litoral pernambucano. Sim, essa árvore ficava numa praia, aqui no Pernambuco, na pequena praia de Carne de Vaca. Essa carne de vaca, essa praia, fica num distrito de Goiânia, mas Goiânia, Pernambuco. Esse Brasil é grande, Goiânia, Pernambuco, onde passávamos os meses de férias no verão. Claro que ficávamos hospedados por benevolência na casa de um casal de amigos dos pais. A minha mãe tinha uma alma inquieta e cheia de esperança. Ela estava sempre envolvida em qualquer coisa que acreditasse fosse fazer o bem às pessoas. Então, mamãe estava ajudando a fundar uma igreja evangélica nessa localidade de Goiânia, aí nessa praia da Carne de Vaca. E mamãe arrastou todos nós para lá, de dezembro até o finzinho daquele fevereiro. Verãozão mesmo. E nós achamos a 8ª maravilha do mundo. Nós gostamos daquilo. Para mim, eu com 8 anos, aquele era um lugar perfeito, exceto por aquela árvore no meio do caminho. Eu acho que Drummond, se tivesse visto aquela castanheira, ele não teria escrito sobre uma pedra no meio do caminho, mas sim da árvore. Bem, mas voltemos à castanheira, à árvore. Ela era viçosa, suas folhas tinham um verde escuro e brilhante, como se houvesse sido enceradas uma a uma. Seu tronco e galhos traziam as marcas do tempo. Eram grandes, grossos, carcomidos, enrugados, como se fossem de uma árvore anciã. Sobre ela contavam-se várias histórias. Que havia um bebê enterrado em suas raízes, que um homem se enforcou em seus galhos, que antigamente os donos daquelas terras amarravam as pessoas escravizadas no tronco daquela castanheira para dar uma surra nelas, castigá-las. E por fim, a pior parte era que esses fantasmas jogavam areia nas pessoas que passavam por ali à noite. Será? Muitas pessoas alegavam
ouvi o choro de criança ou gemidos quando passavam pela castanheira de noite. Quando eu escutei essas histórias, a minha imaginação voava, me arrastando pelos cabelos para que eu visse as cenas inteirinhas do bebê sendo enterrado ali na raiz da castanheira, do homem se enforcando ali na castanheira, das pessoas sendo surradas, os escravos sendo castigados ali e dos fantasmas que jogavam areia nos passantes. Então, o pavor se estampava em meu rosto, arrancando até gargalhadas de quem estava contando aquelas histórias macabras. Imagine a minha carinha de menina de 8 anos. Olha, nós éramos uma família de 10 filhos. E meus irmãos mais velhos não cansavam de nos contar tais histórias das mais variadas formas e eles se divertiam muito com o nosso pavor. O senhor Amaro, a quem meus pais chamavam de irmão, sorria e dizia que tudo aquilo, isso não existe não, isso tudo é invenção do povo. Para completar, aquele verão, uma moça que morava na casa do lado oposto, a da malfadada árvore, aquela moça tinha se matado. A moça se matou por questões amorosas, desilusão amorosa, sabe? E os meus irmãos diziam que a alma daquela moça ainda estava lá na casa, porque quem se matava, quem se suicidava, não ia para o céu. Será? Diz que não ia, diz que a alma ficava lá. Como se não bastasse toda a dor que a pobre moça havia passado, né, coitada? Na verdade, esse era um requinte de crueldade que só os irmãos mais velhos sabem utilizar para aterrorizar os mais novinhos. O fato é que numa noite de lua bem cheia, nós, os 3 mais novos, seguimos os mais velhos que foram para a praça, para a calçada da Igreja Católica, pois, tirando o Sereia Bar, eram os únicos pontos de diversão da pequena vila. Nela, os jovens se encontravam para tocar violão, cantar, conversar, paquerar. Na minha casa éramos 6 filhos homens e 4 mulheres. Na época, eram 4 rapazes, 2 moças, 2 meninos e 2 meninas, uma delas eu e a outra minha irmã, a caçulinha de 2 anos. Nesse tempo, os irmãos mais velhos mandavam nos mais novos e nessa noite, os meus irmãos rapazes não queriam que eu fosse com eles para a praça, porque sabiam que teriam que voltar mais cedo para nos trazer de volta para casa. Na praia de carne de vaca, ainda não tinha luz elétrica. Nas casas não tinha luz elétrica ainda de jeito nenhum. E às 22 horas, às 10 da noite, as luzes das ruas eram apagadas. Porque a energia, ela vinha de um gerador. Esse gerador era tocado a querosene, mantido pela prefeitura. Como era noite de lua cheia, eles pretendiam ficar até mais tarde na calçada da igreja, cantando, e por isso, não, eu não vou levar essas pequenas, não. Não vou levar. Então, nós fomos escondidos. Os mais novos fomos escondidos. Ao chegarem na praça, os meus irmãos mais velhos, quando nos viram, o mais velho falou logo que era para voltarmos, porque ele, não vou levar vocês para casa depois, hein? Eu vou ficar aqui até mais tarde. Meus 2 irmãos meninos obedeceram prontamente e voltaram. Mas eu achei de ficar brincando na praça só mais um pouquinho. Me misturei às crianças que lá estavam, brinquei de anel, pique-esconde, garrafão, até que as mães começaram a chamar as crianças de volta. E eu fiquei sozinha. Então corri para a calçada da igreja e puxei a camisa do meu irmão mais velho, que estava tocando violão. E era o centro das atenções. O meu irmão, ele, imagina, era o que tocava violão, as garotas sentadas à sua volta. E de repente, a pentelinha lá puxando a camisa dele. Ele olhou para mim, nossa! Ele olhou para mim com aquele olhar de canhão, me fuzilando.
pronto para disparar uma bala, uma a mais, daquelas que afunda até navio inteiro. Eu nem o deixei falar. Fiz carreira sozinha para casa. Corri para casa. Não, a distância não era grande para um adulto, 1,5 km no máximo. Mas para as minhas perninhas de criança solitária, nossa, parecia tão longe, parecia uma légua. Eu corri com força e agilidade, pensando nos puxões de orelha que eu iria levar, sem lembrar que no meio do caminho tinha aquela bendita árvore. Ai, 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 a castanheira. À medida que eu me distanciava da praça, o barulho e o movimento das pessoas também iam se distanciando. O barulho ia ficando longe, 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 longe. De repente, quando eu me aproximei da castanheira, como uma infeliz coincidência ou como um castigo divino pela minha desobediência, como disse depois a minha mãe, as luzes da rua se apagaram. Breu, tudo era escuridão. 10 horas da noite, luzes desligadas. Acabou o óleo diesel daquele gerador de energia. Tudo apagado, tudo escuro. E com aquela escuridão, todo o meu resto de coragem e energia também se foi. Ao apagar das luzes, a lua cheia tomou conta do cenário e projetou a sombra dos galhos das árvores no caminho. Eles pareciam braços prontos para me agarrar. As folhas reluziam refletindo a luz da lua e criavam silhuetas assombrosas. Parei. Involuntariamente eu parei, porque a minha vontade era avançar, mas o corpo não obedecia, não cumpria meu desejo. Então eu comecei a ouvir as histórias dos meus irmãos e comecei a escutar as suas gargalhadas, que eram ainda mais pavorosas do que as histórias. O vento soprou e eu senti um punhado de areia cair sobre os meus ombros. Isso me tirou do torpor, quebrou o transe e eu retomei a carreira que certamente foi a mais rápida que eu dei em toda a minha vida, passando na frente da casa da morta, a moça que tinha se matado, e vencendo a distância que me separava da casa do senhor Amaro, onde estávamos hospedados. Quando cheguei, todos estavam deitados e eu me enfiei debaixo do cobertor do colchão arrumado do chão da sala, porque a casa era pequena para as 2 famílias. Não comportava todos nos quartos e as crianças eram organizadas na sala. Só a caçula ficava no quarto com os meus pais. Nessa noite, eu demorei para dormir. E depois que eu dormi, eu sonhei que eu corria tanto, que meus pés ganhavam asas e eu acabava voando. No sonho eu voei. No dia seguinte, eu contei tudo para minha mãe. E ela, depois de ralhar comigo e com os meus irmãos, falou que quando nós sonhamos voando é porque nós estamos crescendo e que aquilo não era areia, mas um pó que caía desse tipo de árvore mesmo. Diz que castanheira não jogava areia em ninguém, diz que caía um pó da castanheira mesmo. Pelo meu ato de coragem em ir sozinha para casa, eu ganhei um certo respeito dos meus irmãos. E eu fui assunto por alguns dias nas rodas de conversas da calçada da igreja. Mas o certo é que eu passei um medo tão grande, mas tão grande, que me marcou pro resto da minha vida. Eu tinha 8 anos. 8 anos. Meu Deus, que pavor. E pergunto aqui no canal, quem é que nunca passou uma noite assim? Especialmente quando se tem 8 anos de idade. 50 anos depois, tinha 8, hoje 58. Eu estou contando essa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque essa é a minha história da meia-noite. O meu nome, Magali Ribeiro. Eu amo escrever. Eu moro em Recife, a capital pernambucana. E qualquer dia desses, com a permissão, eu, Magali Ribeiro, quero voltar com outros textos de minha autoria. Gostaram?